Gente, que bom estar aqui com vocês, que muito bom nesse domingo. Eu amo vir aos domingos e especialmente assim num dia de sol, tudo maravilhoso, tudo aberto, não é? Tão gostoso. Vamos partilhar aqui alguns temas um tema da doutrina e trocar aqui umas ideias, não é? E o tema de hoje é sobre a finalidade das reuniões espíritas. Esse tema é desse livro aqui, ó, que é o livro dos médiuns. Esse livro dos médiuns é a parte científica da doutrina espírita, que ele explica como tudo funciona, como os fenômenos funcionam, né? Então é a parte científica da doutrina espírita. E Kardec vem colocar aqui pra gente a base de como as sociedades espíritas eram organizadas. Então, lá em 1858, mais de 150 anos, não é? E quando a gente lê aqui, é tão gostoso para o coração, porque a gente percebe que continua igual, essa base, né? Ela continua a mesma. Então, isso é muito importante, não é? Nós percebemos que nós estamos trabalhando dentro daquilo que fora proposto por Kardec. Sendo que ele coloca aqui, é o capítulo 29 do livro dos médiuns, chama Reuniões de Sociedades. Ele coloca lá que cada sociedade, ela vai fazer um molde adequado à sua realidade, não é? Alguém aqui está pela primeira vez na casa? Seja bem-vinda, viu? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho das reuniões espíritas, viu? Então, neste capítulo, gente, Kardec fala sobre como as primeiras sociedades espíritas, elas foram formadas. Vocês imaginam lá, quando Kardec ainda estava codificando a doutrina, que havia reuniões espíritas pelo mundo todo. No entanto, essas reuniões eram ainda muito desconhecidas dos conceitos que depois vieram através do Livro dos Espíritos, não é? Que também foi trazido por Kardec. Então, como é que será que fora não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha Facebook? Vocês já imaginaram a dificuldade disso? Lá em 1850, quando se começou a perceber que negócio é esse que está acontecendo, que movimento é esse que está acontecendo? Como assim? Alguém vem falar aqui na Terra, alguém que não está presente, de corpo presente? Já imaginaram o impacto disso na sociedade como um todo? Não é? Então veja, Kardec coloca, depois ele foi codificando, ele trouxe o Livro dos Espíritos, e aí no Livro dos Médiuns ele fala sobre isso, não é? Como é que nós vamos estabelecer uma sociedade espírita? Porque cada um poderia falar qualquer coisa. E aí, como é que ficaria? Isso iria vingar ou não? Né? O que seria verdade ou não? E isso é muito sério, não é? É muito sério. Um novo conhecimento, como é que seria isso? Então, ele fez um regulamento que seria um modelo para uma sociedade de estudos espíritas daquela época. E a primeira sociedade, então, foi no dia 1º de abril de 1858. A primeira casa espírita que começou a funcionar, não é? Então, ele dá nesse capítulo todo um segmento para que pudesse existir uma sociedade espírita aonde quer que fosse. Mas aquilo começou na França. Nós tínhamos experimentos em outros países, mas na França, essa sociedade de estudos espíritas foi feita nesses modos, né? Então, ele coloca aqui, olha, a defesa do espiritismo e especialmente o uso da prudência. Eu acho isso fantástico, sabe? Olha o cuidado, não é? Com essa novidade que vinha aí. Então, Kardec coloca que para qualquer sociedade espírita, a prudência
tinha que ser levada em conta em primeiro momento, assim, em mais alto grau, para que não houvesse abusos, para que não se saísse do estudo, né? Então a doutrina ela foi codificada muito em cima de fatos estudados e estudados e estudados novamente, para uma segurança de conceito, não é? E aí ele coloca que a primeira... Então, quando se fizesse uma sociedade espírita, essa sociedade tinha um presidente e tinha os seus membros. Não era qualquer pessoa que podia chegar e assistir, como a nossa colega lá, como você chama? Larissa? Vanessa. Clarissa. Vanessa. Nossa, gente, nada a ver, Vanessa. Então, não podia ser assim como a Vanessa que vai chegando. Não. Gente, nós estamos falando em 1858. E isso é importante dizer, para dizer assim, olha o cuidado que Kardec teve para que ele formulasse esse modelo de instituição espírita. Então, assim, não é qualquer pessoa que vai chegando. Não podia ser dessa maneira. Você tinha que conhecer alguém que já era daquele grupo. E quem era esse grupo? Esse grupo eram aquelas pessoas, era formado por aquelas pessoas que já estavam estudando, que tinham interesse naqueles fatos. Então havia aquela reunião, sempre às 20 horas, uma vez por semana, e você poderia chegar e participar depois que você fosse apresentado por um membro que já estivesse ali, que você se comprometesse, que você não ia polemizar a reunião. Você poderia trazer um assunto, você poderia trazer a pergunta, mas essa pergunta era passada primeiro para o presidente. Não poderia levantar qualquer assunto assim. Porque, veja, naquele momento era uma reunião muito diferente dessa que nós temos hoje. Por quê? Porque estavam estudando os fatos. Então, aconteceu uma psicografia lá na Espanha. Como é que se deu isso? Qual o teor dessa psicografia? Quem realizou? Houve um fato lá nos Estados Unidos, da mesma maneira. Vamos trazer esse fato, vamos estudar esse fato, para tirar dali o que é que isso bate com os estudos que Kardec estava fazendo. Então é uma coisa muito, muito séria, gente, muito estudada, não é? Então a pessoa, ela chegava para ser membro, ela tinha que ser apresentada por um membro do grupo, apresentada ao presidente, e o presidente ia definir se essa pessoa poderia ou não participar dessa sociedade de estudos espíritas. E ele traz então ali fatos como as pessoas, elas se inscreviam, por exemplo, por um ano para assistir aquela reunião, não podia faltar. Se faltasse, já não via mais, não podia faltar. Olha a seriedade. Essas pessoas, esses membros, não eles deveriam fazer uma contribuição anual para que aquela sociedade pudesse se manter, não é? E isso nós sabemos que acontece em todas as religiões também. E hoje também nós aqui vemos pedindo para vocês, nos ajudem, vamos manter a casa. Mas eu acho isso lindo, porque nós no Espiritismo, nós não precisamos de dinheiro. Gente, centro espírita que pede dinheiro, por favor, hein? Não precisamos de dinheiro, nós precisamos manter a casa. O que é manter a casa? Aluguel, água, luz, flores, etc. E ainda recebemos gentilmente de muitos de vocês tanta ajuda para isso. Então é para isso que a gente precisa, nada mais, para fazer as atividades beneficentes, né? Para atender essas atividades beneficentes. Não precisamos juntar dinheiro, não precisamos de nada mais. O Centro Espírita não precisa disso. Então havia lá também, nessa época, e ele coloca aqui, olha, uma cota anual de 24 francos. Quanto é 24 francos hoje? Cadê os economistas? Não tem mais franco. Não tem mais franco, mas a gente usa euro, né, seu Portuga? 180, mais ou menos. Olha aí que pouquinho, né? Então,
Então era mais ou menos isso. A gente está fazendo uma conta de 30 e de 6, né? Que é isso aí. Então, se pedia que essa pessoa colaborasse com 24 francos, e eu achei legal isso, era pro rata. O que isso quer dizer? Se você entrou em janeiro, você vai pagar 24 até dezembro. Se você entrou em maio, você só paga de maio a dezembro. Olha que justiça nisso, né? Então veja o cuidado, né, o teor desse estudo de Kardec. Aí ele coloca que nenhuma questão trazida para a reunião, ela pode ser levada a público, a todos os membros, sem ter antes passado pelo presidente. Então vamos supor que o César tem uma informação que veio lá da Itália, que houve lá uma reunião, uma sessão, que aconteceu isso, um fato, nem que fosse numa reunião, né? Uma pessoa recebeu um espírito tal, assim, assim. Então o César ficou sabendo disso, ele traz para a reunião, mas ele não pode chegar aqui e ficar falando isso. Ele vai falar para o presidente, para esse presidente que já é mais informado sobre as questões de espiritismo, né? Se essa questão é uma questão que pode ser colocada ali para todos. Se ele achasse que não, eles vão estudar isso primeiro para depois trazer. Gente, eu acho assim, esse estudo de Kardec, essa postura de Kardec, esse cuidado em trazer alguma coisa que realmente foi estudado, foi observado, foi checado, para que não for uma coisa jogada ao vento, falado, né? Não tinha fake. Não tinha fake news. Pode ser que tivesse, né? No entanto, não era permitido. Não era permitido, né? Olha, então ele tem aqui, das disposições gerais, todo membro deve colher fatos e os trazer para observação. A sociedade analisa e critica esses fatos, e nenhum membro pode usar o nome da sociedade para divulgar os seus escritos ou seus achados. Então eu também sei de um fato que ocorreu, pode ser na França mesmo ou em outro país, e eu não posso falar, olha, esse fato aqui é espírita, sem ter passado pela sociedade espírita antes, não é? E o que também, além desse regulamento, ele diz lá neste capítulo que precisava ter uma biblioteca ali, para que todos pudessem ter acesso a esses conhecimentos novos que eram trazidos. E também essa sociedade, ela poderia mudar esse regulamento de tempos em tempos, não era uma coisa assim engessada, tá? Então, gente, basicamente, esses são os pontos que essa sociedade de estudos espíritas definiu lá em 1858. Aí no próximo capítulo, que é o capítulo 30 do livro dos médiuns, olha como vocês estão estudando, hein? Vamos estudar junto. No capítulo 30, ele fala qual é o teor dessa reunião, não é? Então já se formou ali a Sociedade de Estudos Espíritas, então sobre o que essa reunião vai falar? Ela vai falar sobre esses fatos que estão acontecendo no mundo naquele momento. Mas ele chama muito a atenção para o teor dessas reuniões. E ele coloca assim, essa reunião, ela pode ser de assuntos, ela pode ter, os assuntos são aqueles, mas para que esse assunto está sendo trazido? É por curiosidade? É para se fazer um experimento? Ou é instrutivo? Então ele coloca que a curiosidade não é ruim, porque através da curiosidade é que nós vamos encontrando novidades para estudo na nossa vida. E não só para estudo, para tudo na nossa vida. O ser curioso não é um defeito, não é um mal. No entanto, ele coloca que essa curiosidade precisa ser para assuntos sérios e não para frivolidades. Por quê?
Já viu quando a gente se reúne para conversar e a gente começa a contar da coisa, aí vai, cada um conta uma coisa, aquilo aumenta, né? E se nós estivermos falando de um assunto sério, é o assunto sério que vai aumentar. Aí se a gente cair na fofoca, na fake news, é isso que vai aumentar, gente. Não dá outra coisa, não é? Então veja, Kardec fala assim, olha, ser curioso não é ruim, mas tome cuidado, porque se você começa a fazer uma reunião e você começa então tem um espírito que se apresenta e você começa a fazer perguntas fúteis, certamente, se esse espírito entrar na sua, né, entrar nesse teor, ele não é um espírito sério. E ele tinha muito cuidado para que todas as informações fossem sérias, e informações sérias só vêm de pessoas ou espíritos sérios, né, gente? Então ele coloca muito aquilo que muitas pessoas, como o espiritismo era novidade, algumas pessoas poderiam ter a intenção, né, de ficar fazendo pergunta para espírito, em que dia que eu nasci, ou o que vai acontecer amanhã, entenderam? E aí isso não seria interessante. A reunião espírita não se propunha isso, para essas frivolidades. Aí ele disse que poderia também ter um teor de experimentação. Então nós temos um grupo de médiuns aqui e vamos, através da mediunidade de cada um, vamos observar as respostas que nos chegam, né? Ou através da psicografia, ou através da psicofonia, através de efeitos físicos, que é um fenômeno mais raro de acontecer, mas muito interessante, que chama muita atenção das pessoas. Alguém aqui já assistiu em uma reunião efeitos físicos? Sabem o que é efeitos físicos? Não? Não? Efeitos físicos é quando um médium está trabalhando numa reunião e ele consegue se materializar algo que esteja na espiritualidade. Então, como nós vemos isso? Nós vemos isso na mediunidade de transporte, muitas vezes. Então, por exemplo, nós estamos aqui e nós vamos transportar esta caneta lá para a casa da minha irmã que mora em Sorocaba. E com a nossa força energética, com nossos fluidos, alguma coisa mais complexa, isto pode aparecer lá. Não está mais aqui, aparece lá. Isso é mediunidade de efeitos físicos. A mediunidade de efeitos físicos, ela se apresenta mais claramente nas sessões de cura. Eu já participei, assisti inúmeras vezes, onde um médium, ele é um médium de cura, então ele vai fazer, por exemplo, uma cirurgia, vamos fazer no César de novo. E aí o César está com problema no fígado, então ele retira, então ele vai fazer uma imposição de mãos, mas na mão dele vai aparecer o que tinha lá no fígado do César, entenderam? Aparece aqui, né? Nesse filme do Arigó, inclusive, vocês podem ver muito isso. Ele tirava os cânceres, né, os tumores das pessoas, aparecia na mão dele, né? As reuniões em que eu assisti eram também reuniões cirúrgicas, eram reuniões em que se fazia cirurgia, e a médium, nós tínhamos assim uma bacia de água e aparecia na bacia, na água, esses pedaços que eram tirados do corpo das pessoas. Algumas vezes também eu já assisti a reuniões onde se caíam pétalas de rosas, assim, na gente. É muito lindo, mas é preciso que o médium tenha uma capacidade energética diferenciada e tal, não é comum. Então Kardec dizia assim, que nessas reuniões para experimentos, podia acontecer isso. Então, tinha reunião de médiums e um médium poderia receber um espírito, aquilo era observado, era conversado com esse espírito, com essa finalidade de ver como essa mediunidade está funcionando aqui,
como essa mediunidade se apresenta e funciona ou na escrita, ou na psicofonia, ou no efeitos físicos, né? E por último, ele dizia que as reuniões poderiam ser instrutivas. Instrutiva, gente, que é como essa nossa reunião aqui, que a gente está trazendo um fato, a gente está relatando esse fato, não é? E está convidando todos a pensarem sobre esse fato, a analisarem com a sua própria condição. Isso é a pérola do Espiritismo. Ninguém é obrigado a aceitar nada que o seu coração ou a sua mente não aceite. Então, os fatos espíritas, eles são trazidos e você, Vanessa, pode aceitar ou não aceitar. Isso não interfere, né? Por quê? Porque cada um de nós tem uma formação, tem uma maneira de pensar, e não é o nosso pensamento, a nossa formação, que vai modificar o fato espírita. Não é. Então, essa liberdade para conhecermos, avaliarmos, é que é muito importante, né? Então, Kardec coloca muito isso aqui nesse capítulo 30, e ele diz ainda, ele diz uma coisa que eu até tinha me esquecido nesses 40 anos de estudo que eu tenho, mas eu tinha me esquecido completamente disso. E lendo esse capítulo de novo, eu vi, ele diz assim, ó, o livro dos Espíritos, que tem 1000 e tantas questões, ele trouxe tudo aquilo que a gente pôde perguntar para os Espíritos naquele tempo, para o Espírito da Verdade naquele momento. Mas ele não é completo. Muitas coisas ainda, muitos fatos, muitos fenômenos, muitas abordagens irão surgir. Então a doutrina espírita não é uma doutrina fechada que é aquilo e ponto final. E tem que ser aquilo e não é nada fora daquilo. Não. Então ele diz assim claramente que lá no Livro dos Espíritos, ele procurou perguntar o máximo que veio na mente dele e que ele achou importante naquele instante. Porém, outras questões poderão ser perguntadas por Espírito de Verdade. E isso também nos deixa assim muito à vontade e muito curiosos ainda para saber mais. A gente quer saber mais, não é? Então tem uma novidade, como é isso, como não é? Quando surgir um fato espírita para o seu conhecimento, né? Quando você deparar ali, deixa eu ir lá pesquisar, ver como é. Nossa, eu não vi no Livro dos Espíritos, não vi no Livro dos Médiuns. Então vamos raciocinar sobre isso, vamos refletir, vamos trocar ideias, será, não é? Porque o mundo evolui, gente. E podem aparecer questões novas, questões que não foram perguntadas ainda. Né? Então Kardec coloca isso com muita clareza. E aí ele fala qual é o teor maior dessas reuniões. É sempre o bem vencendo o mal. Vocês se lembram que lá no capítulo anterior ele falava da ponderação, né? Da prudência. E ele diz assim que o melhor seria que houvessem casas espíritas, sociedades espíritas, como eles falavam, pequenas. Muito melhor do que as grandes. Por quê? Porque ele diz que é muito importante para uma reunião espírita todo o sentimento que é trazido para casa. Vocês sabem que eu sempre digo aqui para vocês que esta presença de vocês é extremamente importante para os trabalhos espíritas que podem acontecer. É muito importante a presença de vocês para os nossos médiuns, para o passe. Hoje, no domingo, para a harmonização, na quinta-feira nós recebemos as entidades que atendem as pessoas nos casos mais diversos. E não é só o médium que tem essa importância neste trabalho, o médium que está lá atendendo as entidades, mas são vocês. E Kardec coloca aqui neste capítulo 30 do Livro dos Médiuns exatamente isso, que a força
o que vai mobilizar, o que vai dar resultado, trazer resultados para o bem numa reunião, é o sentimento que você traz. É o sentimento que está dentro do seu coração. E hoje, estudando física quântica, nós sabemos o quanto essa interatividade nossa, desses nossos fluidos, dessa nossa energia, o quanto isso é importante, o quanto isso alicerça o trabalho espiritual. Então, Kardec diz assim, que numa casa pequena, aonde se comparecem 30, 40 pessoas, e que sejam assíduas, veja bem, é mais fácil você ter ali esta energia, esta intenção que vai beneficiar a todos, do que numa casa muito grande, aonde tudo fica mais disperso, mais barulhento e se sabe menos uns dos outros. Ele coloca muito esse nosso acolhimento como algo fundamental. E nós sabemos, né, que cada um de nós, quando vem para a reunião, traz as suas questões dentro do coração, dentro da sua mente, né? Quantas vezes nós atendemos pessoas aqui na casa que elas acham que elas só vieram pedir, que elas não trouxeram nada, que elas estão angustiadas, porque elas isso, porque elas aquilo, e não é isso, gente. A presença de cada um de nós muito contribui para que os espíritos que aqui estão, os nossos mentores, os nossos protetores, juntem todos esses nossos sentimentos e possa distribuir para cada um uma benesse. É lindo isso, esse partilhar, não é? Nós temos na Igreja Católica a hora da comunhão. Eu acho aquilo tão lindo, tão especial. Inclusive, no livro Libertação, André Luiz fala durante uma missa o que acontece na hora da comunhão. Mas é tão maravilhoso, leiam aquilo, é tão lindo, não é? E a nossa comunhão é esta. Olha, todos nós estamos aqui juntos, nessa linda manhã de domingo, cada um de nós tem um monte de coisa para fazer lá em casa, não é? Ou no resto do dia, mas a gente escolheu estar aqui. E nós escolhemos estar aqui porque nós sabemos que aqui nós vamos encontrar Jesus de alguma maneira. Jesus aqui nesse, naquele, no outro, na Vanessa que acabou de chegar. Cada um de nós traz o nosso Jesus, não é? Mesmo que eu esteja triste, eu venho aqui porque eu vou sentir Jesus. E aí, se o meu Jesus está meio murchinho, eu vou pegar o Jesus do meu colega, do seu Vitor que está aí hoje, né, seu Vitor? Que delícia! E assim gente. Essa é a nossa comunhão. Então, neste capítulo, Kardec fala muito nisso, que nesta reunião todos nós trazemos, e que o nosso sentimento seja sempre para o bem. Que o nosso sentimento seja sempre para o bem. O bem de todos nós, o bem de cada um de nós, o bem do nosso planeta. E assim, estas reuniões, elas poderão realmente trazer respostas às suas perguntas, não é? Há pessoas que vêm para a casa espírita porque elas querem muito receber uma carta da mãe que desencarnou há tanto tempo. Outros querem resolver dentro da sua própria cabeça uma dúvida que estão tendo, que estão sentindo. Outros ainda estão num momento de relacionamento familiar muito difícil. E eu quero buscar um alívio, eu quero receber um alívio para isso. Então, cada um de nós vai trazer a sua questão. Mas o mais importante não é isso. É que se nós nos reunimos assim em comunhão, é porque nós cremos. Nós cremos. E veja, é tão interessante isso quando aqui no estudo do Livro dos Médiuns, Kardec não fala claramente do Evangelho. Não fala. Porque isso é um estudo científico que ele está falando do fenômeno.
Mas em todo momento, tanto aqui quanto no Livro dos Espíritos, nós vemos que Kardec fala sempre do bem, da moral. Então ele disse assim: se uma pessoa que se apresenta para participar da sociedade espírita, ela não é uma pessoa de moral, ela não pode participar. Veja bem, naquele tempo ele estava dizendo isso, não é? Então veja, nós somos todos convidados a ter um olhar para essa moral. E aonde nós vamos buscar essa moral, gente? Se não no Evangelho de Jesus. Não é que em todas as lições ali do Evangelho, ele traz para nós a nossa conduta moral, que a gente chama de moral cristã. Então veja, no Evangelho nós colhemos, e como eu disse para vocês no outro dia aqui falando, esse Evangelho não é uma sugestão, não é um conselho. Esse Evangelho é um caminho. E ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Então veja como nós estamos, gente, tão assessorados. Como nós temos um caminho firme para caminhar. Isso é muito gostoso para o nosso coração. Nos deixa, assim, cada dia mais seguros de que nós estamos neste mundo, nós estamos no lugar certo, no momento certo. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Como é isso para mim? Como é isso para mim? Essa doutrina e esse Evangelho. Essa doutrina, ela me coloca que eu posso raciocinar, que eu tenho como raciocinar, que eu tenho como questionar, que eu aceito, que eu não aceito. Mas veja, essa doutrina, se eu quero viver essa doutrina, eu tenho sim que perceber os seus princípios. E o princípio é a reforma íntima. Por que a reforma íntima? Porque cada dia é um dia e nós caminhamos para frente. O que passou, já passou. Nós vivemos outras vidas. Na outra vida, o que eu fui, o que eu não fui. Há pessoas que têm muito interesse em saber o que foi na outra vida. E será que isso tem tanta importância para nós? Porque se o espírito evolui, hoje a gente está melhor do que foi ontem. Então, na outra vida, a gente não foi assim, aquele príncipe que a gente acha que a gente foi. Então, hoje até nós temos muitas sessões de vidas passadas, né? De experimentos, eu chamo de experimentos de vidas passadas, que são feitas por psicólogos, psiquiatras, espíritas, etc., né? Porque tem que acreditar que houve uma vida passada, senão não vai resolver. E nós vemos que é utilizada essa técnica para auxiliar em alguns processos de doença da pessoa. É lícito? É lícito, por que não? Mas se você tem um motivo, você vai e busca esse processo, não é? Então tem pessoas que têm uma fobia terrível de água, por exemplo. E nada se explica nessa vida porque essa pessoa tem essa fobia de água. Pode ser de uma situação que ela vivenciou numa vida passada, né? E então isso trazido à tona pode auxiliar na cura dessa fobia dessa pessoa. Agora, simplesmente querer saber de vida passada, vamos voltar aqui na lição de hoje, por curiosidade, não sei se vai nos levar muito longe. Aqui de experiência real, que eu posso dizer para vocês, nós recebemos aqui na Casa Espírita, eu especialmente nos trabalhos com os mentores, muitas pessoas que fizeram regressão, que foram ver lá o que era a vida passada e ficaram bem baratinadas e ficaram mal. E aí elas vêm para a Casa Espírita para ajustar aquilo. Então, com muitas pessoas já aconteceu isso, não só do meu conhecimento, mas do conhecimento da casa. Então, assim, vamos deixar, se é do seu interesse, vai lá e cutuca e vai ver. Mas isso não é tão importante, porque o importante é você saber que aqui e agora você está num processo evolutivo,
que amanhã você vai ser melhor que hoje. E para amanhã você ser melhor que hoje, você precisa saber como é que você está hoje. Então, essa reforma íntima, ela pressupõe um autoconhecimento. Gente, isso é científico. Como é que eu me sinto numa situação, na outra situação? Como minha cabeça funciona para isso? Como meu coração funciona nessa situação, naquela? Não é? Então, é se conhecer. Mas se conhecer sempre tendo por parâmetro esse Evangelho de Jesus. Então, a casa espírita, ela estuda toda a ciência espírita e a moral cristã do Evangelho de Jesus. Então, essa é a finalidade da casa espírita, como é nosso tema de hoje. Nós nos conhecermos, nós desejarmos nos purificar cada vez mais. Vamos lembrando que estamos encarnados aqui na Terra nesse momento. Somos seres da raça humana, estamos nos encaminhando para sermos anjos. Olha que lindo, todo mundo aqui de asinha na próxima encarnação. Não vai ser lindo? E esse é o caminhar, não é? Agora, gente do céu, a gente passa cada perrengue aqui nessa terra, não é? A coisa não é fácil. Tem hora que a coisa fica bem esquisita. Não tem problema. Nós sabemos que se nós estamos numa situação assim meio esquisita, primeiro, nós temos responsabilidade nisso. Não é? E não vamos achar que só foi da outra vida, não. Porque tem gente que fica num desculpismo, né? Na vida passada eu devo ter feito isso, por isso que agora... Não, peraí. E nessa vida, o que você está fazendo? Não é? A doutrina nos leva a refletir. Olha, por que esse fato está se repetindo na minha vida? Quando o fato se repete muito, é sinal que ele não está evoluindo. Porque a gente vai aprendendo, a gente vai tirando algumas questões de lado, né? Então veja, a doutrina nos convida a essa reforma íntima, a esse autoconhecimento, que os filósofos já falavam isso desde sempre, não é? E especialmente a nos apoiarmos no Evangelho de Jesus. Mas tem hora, gente, que esse Evangelho de Jesus parece que fica tão distante. Sabe quando você está a pé da vida e Jesus fala assim, perdoa, 70 vezes 7. Você fica mais pé da vida ainda, não é verdade? Mas é por isso, é verdade, né? Mas olha do teu lado. Será que essa outra pessoa também não tem perrengues assim? Todos nós temos, gente. Nós estamos num momento de provas. E todos nós estamos passando por alguma prova. Mas nada que vai acabar com a gente. Tem solução. E nós, quando estamos na casa espírita, quando estamos na nossa religião, nós sabemos que a nossa religião vai nos ajudar a superar isso. Então vamos lançar a mão do que nós temos ali. Partindo do Evangelho, ou mesmo nos momentos em que para nós é difícil viver o Evangelho, mas se nós confiamos, vamos persistir. Porque em sã consciência nenhum de nós é santo. A gente está aqui querendo viver esse Evangelho, mas nenhum de nós é santo. E é tão bom quando a gente está aqui dentro, que está tudo calminho quando está aqui dentro, né? Até o nosso probleminha está lá quietinho, ou aqui está quietinho. Mas vai sair lá fora, parece que é aquela avalanche junto. Por isso que o autoconhecimento é importante. Porque quando você tem uma informação, essa informação vem, você vê o que aquilo tem a ver com você, e você descobre que você está dando uns passos aí meio tortinhos, que não está te ajudando muito na evolução, aos poucos você vai se reformando. E essa é a reforma íntima. E nós chegamos numa situação em que a gente vai entender. E se você entende, não tem por que ficar sofrendo. Porque o mundo não é como a gente quer. O mundo é como ele é. E como nós estamos num planeta de
expiação e provas, todo mundo está no mesmo expiação e provas, nós vamos conviver com pessoas que têm problemas como nós. Ontem nós tivemos aqui no lar um momento com a Rosa Maria, que é uma colega nossa que trabalha às quintas-feiras, sobre relacionamentos. Olha, foi tão bom, foi tão interessante, tão importante, não é? Eu até pensei em pedir para a Rosa Maria fazer isso aberto a vocês, porque foi só para os estudantes da casa, né? Porque foi assim, fantástico. E falou exatamente sobre os nossos relacionamentos, do quanto a gente não se conhece, do quanto a gente exige do outro, não é? A gente fica exigindo, botando expectativa e acha que o outro tem que atender às nossas expectativas. Isso é um desrespeito para com o outro, não é? Então, nesse workshop que ela fez, fala do relacionamento santo. O relacionamento santo é aquele relacionamento tipo assim, o meu relacionamento é com Jesus. Por quê? Porque com aquele olhar doce e sereno, ele nos aceita. E assim, se ele é o modelo, é assim que nós vamos aprender e que vamos tentar vivenciar esta vida. Na serenidade, no entendimento, olha, eu não falei aceitação, eu disse no entendimento do outro, como o outro é, não é? E aceitando dentro da minha capacidade, mas tendo a boa vontade de querer acertar, de querer aceitar também, não é? Então, gente, a reunião espírita, a finalidade da reunião espírita é essa aí, é exatamente essa, nós nos reunirmos, nós conhecermos essa doutrina cientificamente, filosoficamente, nós conhecermos o Evangelho de Jesus e de tudo isso nós procurarmos viver a nossa vida de uma maneira mais serena, mais tranquila e não ficar se iludindo que a felicidade está no carro novo, que a felicidade está nisso, está naquilo. Sim, isso tudo é muito bom. E é pra gente viver, né? O Espiritismo não fala que você tem que ser pobre de uma redeci, não tem que ser nada e não tem que gostar de nada do mundo material. Não, tem que gostar, nós estamos inseridos no mundo material, não é? Mas a cereja do bolo é o ensinamento de Jesus. Então é isso hoje para vocês, queridos irmãos, vamos nos preparando neste momento para coroarmos este nosso encontro no momento do passe, recebendo através dos médiuns, das mãos dos mentores desta casa, que são os auxiliares de Jesus, todas as vibrações, as energias e os fluidos necessários para a nossa serenidade, para a nossa cura, no momento do passe. Esteja por inteiro com seu coração e a sua mente, apenas recebendo. Certamente, Jesus já sabe do que necessitamos, mas Ele nos faculta a solicitar, a pedir a Ele que leve até Deus nosso Pai aquilo que mais nós sentimos necessidade nesse momento. E Jesus recolhe cada pedido em suas mãos divinas, com muito cuidado, com muita gentileza, com muito carinho e amor. Portanto, agora, queridos irmãos, vamos deixar que o nosso coração fale a Jesus. Amado Mestre,
Olha, Senhor, olha, Jesus, para este meu corpo físico que tanto necessita de saúde e energia para sobreviver. E com os teus médicos da espiritualidade, Senhor, cura, Senhor, aquilo do meu corpo que estiver em desarmonia. Cura, Jesus, o sangue do meu corpo, os ossos, cura, Jesus, todos os órgãos do meu corpo, pâncreas, fígado, coração, pulmão, estômago, intestinos. Cura, Senhor, a minha pele. Amado Jesus, refaz em mim as energias para que eu possa levar adiante esta minha encarnação com saúde, com destreza, com possibilidades de caminhar, de me locomover e fazer as minhas tarefas, Senhor. Amado Mestre, recolhe em teu coração bondoso, Senhor, as questões do meu coração. Eu sei, Jesus, que não é muito fácil lidar com este meu coração. Em cada momento, ele vira, ele se transforma. Nem eu mesmo entendo esse meu coração, Jesus. E é por isso que eu estou aqui te pedindo. Ah, Senhor, cuida deste meu coração. Auxilia-me, Senhor, para que ele possa estar mais arejado, mais alegre. Para que esse meu coração não se derrame em lágrimas. Às vezes, por frivolidades. Ajuda-me, Senhor, para que todos aqueles que eu coloco dentro do meu coração sejam ali abrigados mansamente e que eu possa amá-los e que este amor me alimente. Mas sabe, Jesus, que tem algumas pessoas que eu deixo no cantinho do meu coração, que eu fico evitando deixá-las à vontade no meu coração, no meu sentimento. Me ajuda, Jesus, para que eu possa limpar este meu sentimento e carregar essas pessoas também aqui dentro do coração de maneira mais serena, mais à vontade. Ajuda-me, Senhor, a entender melhor os meus desafetos. E se eu não puder carregá-los dentro do meu coração, ajuda-me, Senhor, ao menos a vibrar o bem para eles. Sê agora, Senhor, um morador perene do meu coração, para que ele pulse entendimento e amor, alegria e bem-estar o tempo todo. Amado Mestre, ainda quero te pedir, Senhor, pela minha mente, que às vezes fica conturbada e não sabe decidir, e viver com dúvidas, Jesus, é muito ruim.
Então, Senhor, eu te peço, me traz clareza para os meus pensamentos, me traz uma condição, Senhor, de eu conseguir entender tudo aquilo que vai pela minha cabeça. Me ajuda, Senhor, a definir o que está em dúvida ainda. E que assim, por tanto amor que tens para comigo, que as respostas que me dás possam ser percebidas por mim e eu possa caminhar por essa terra mais livremente, mais à vontade, entendendo as intempéries da vida e crendo cada vez mais que o Pai justo e bondoso é também misericordioso e que poderá trazer para mim respostas às minhas questões. Que este Deus de maravilhas possa me fazer sentir o quanto eu sou seu filho único, o quanto eu tenho de luz e sabedoria dentro de mim, que eu possa continuar caminhando em paz, com esperança e muita fé. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.